Bom, para quem chegou agora, sejam muito bem-vindas. Olha só a minha desculpa de chegar um pouquinho atrasada na live de hoje. Como disse alguém aqui, tá parecendo algodão? Parece algodão, gente. Olha só. Parece nuvem, né? Tem uma aluna minha que ela fala que um bolo do curso de nozes parece nuvem. Então é mais ou menos essa textura aqui. Gente, para quem não me conhece, eu sou Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten, e hoje nós vamos adaptar. Vamos entender primeiramente, né? Cadê, inclusive, meus pontos principais aqui? Eu tenho que deixar aqui para não esquecer nada. Vamos entender primeiramente como que a gente faz uma adaptação, por quê, quais são as maiores dificuldades, né? O que você precisa observar, o que você precisa saber para adaptar corretamente. E depois nós vamos adaptar uma ao vivo, uma receita de bolo que vai me dar esse resultado aqui. Esse bolo, olha só como ele é fofinho, deixa eu ver. Aqui, ó. Gente, super fofinho. A desculpa de bater no bolo é melecar o dedo com cobertura, né? Vamos lá. O que é adaptar, então, uma receita com glúten para sem glúten? Bom, para a gente adaptar, a gente vai modificar uma receita que leva farinha de trigo, né? E vai transformar em uma receita sem glúten. Então, com ingredientes sem glúten, não só farinhas, mas a gente precisa também incluir outras coisas, tomar outros cuidados para que nossa receita fique fofinha como essa, tá? Se eu só fizer a substituição da farinha de trigo por um mix de farinhas, eu não vou conseguir esse resultado. Eu preciso colocar outros ingredientes para alcançar um resultado assim tão macio, tão fofinho, tão leve e que não esfarela, tá? Então você precisa saber que a adaptação é eu pegar uma receita com farinha de trigo e transformar em uma receita sem glúten. Por que é legal a gente aprender a adaptar? Porque sempre a gente tem uma receita de família, né, que a gente gostava muito e que tinha glúten, que tem glúten e que agora a gente não pode consumir porque a gente não pode mais comer glúten, né? Ou alguma receita mesmo que a gente estava acostumada a fazer antes da restrição, antes de descobrir a restrição ao glúten, que a gente sente vontade. Então, é importante a gente aprender a adaptar para isso, para conseguir trazer receitas com farinha de trigo para o nosso mundo sem glúten, né? E assim, quando a gente vai estudando como adaptar, né, a gente já estuda também como criar. Isso é muito legal, porque a gente vai observando, por exemplo, proporções de ingredientes, substituições adequadas, e com esse conhecimento a gente já consegue, né, passar ali a criar as primeiras receitas sem glúten. Isso é muito legal porque te dá independência de receitas prontas, tá? Bom, as vantagens de você saber adaptar é que você pode voltar a consumir, né, aquele bolo, né, um bolo de chocolate, aquele pão gostoso que você amava antes da restrição. Então essa é a vantagem de você aprender a adaptar e ter a liberdade de você fazer o que você quiser em casa, né? Eu tô com vontade de fazer sonho, não tenho uma receita. Se eu sei adaptar, eu pego uma receita com farinha de trigo e vou adaptar para sem glúten, observando todos os cuidados quanto às características que eu busco naquela receita, né? Se eu quero mais maciez, qual farinha eu coloco, qual outro ingrediente eu coloco, tá bom? Então, é muito bom a gente aprender a adaptar e com o tempo, esse aprender a adaptar vai te tornar capaz de criar as suas próprias receitas. Isso é muito, muito legal. Certo, gente? Eu ainda tô com o dedo melecado, ó. Tô presa pelo microfone aqui. Pera aí, gente. Pronto. Pronto, desmelequei. Tem uma aluna minha, a Mariana, que ela sempre, né, tem muitos anos que ela tá alguns anos que ela entrou pro curso, ela é mais antiga, das primeiras turmas, e ela consegue adaptar agora, hoje assim, esse ano ela inclusive postou lá na nossa comunidade exclusiva de alunos as fotos, né, do bolinho de chuva que ela adaptou e que ela sentia muita falta, porque era uma receita de família e com o passar dos anos, ela foi perdendo isso porque ela teve, né, restrição na família. As duas filhas dela têm restrição a vários ingredientes, né, inclusive ao glúten. E aí ela nunca mais tinha feito e sentia muita falta. E agora ela consegue já fazer as adaptações e ela fez a adaptação do bolinho de chuva, entre outras receitas. Então isso é muito legal, é muito incrível. E eu quero que você também se torne capaz de adaptar as suas receitas sem glúten. Quais são as primeiras dificuldades que a gente enfrenta quando a gente vai adaptar uma receita? Primeiro eu não sei quais ingredientes escolher.
Então, é na escolha do ingrediente correto para fazer a substituição de determinado ingrediente na receita com glúten, né? Ah, na farinha de trigo, eu tenho que substituir a farinha de trigo. Quais farinhas eu vou usar? Então, uma das dificuldades é saber quais ingredientes são adequados, são corretos para aquela determinada substituição. Outra, eu substituí, tudo certo, mas agora como que eu preparo essa receita, né? Qual é a técnica que eu uso para preparar essa receita? Qual é a técnica que eu uso para fazer esse bolo? Vocês vão saber já qual foi a técnica que eu usei. Então, a gente tem algumas dificuldades nesse caminho de adaptação, mas é possível sim, com os conhecimentos básicos ali, você fazer uma adaptação que resulte num bolo como esse. Viu, gente? Acreditem, vocês conseguem. E também, né, quando a gente trabalha com substituição da farinha de trigo, muitas pessoas pensam que é só substituir a farinha em si. Eu vou trocar a farinha de trigo por farinha de arroz, ou eu vou trocar a farinha de trigo por um mix de farinhas. Sim, a gente precisa substituir a farinha de trigo de maneira adequada, mas a gente precisa substituir outro componente das receitas com glúten, que é o glúten, né? A farinha de trigo em si a gente consegue substituir, mas o glúten, nem sempre o mix de farinhas vai suprir as características que são retiradas com a retirada do glúten, né? Então, a gente precisa conhecer os ingredientes, primeiramente, conhecer as funções dos ingredientes, para que a gente consiga escolher corretamente aqueles que vão nos trazer um resultado melhor, né? Se eu vou fazer um bolo sem glúten, eu preciso de leveza, eu preciso de maciez, eu preciso de liga, de umidade, né? Então, eu tenho que escolher aqueles ingredientes que vão me dar esses resultados. Para que eu consiga escolher de maneira sábia, né, consciente, eu preciso conhecer as funções, as características que cada um agrega. A interação entre cada ingrediente também é importante. Se você sabe a função, você já tem mais prática ali para identificar, essa combinação vai funcionar melhor ou não, né? Essa combinação não vai dar certo, não posso fazer assim. Então, esse conhecimento básico sobre os ingredientes, ele é essencial para você saber substituir a farinha de trigo corretamente e também o glúten corretamente, através de uma combinação de outros ingredientes, tá? Então, é muito importante que vocês tenham esses conhecimentos para que vocês façam uma adaptação perfeita. Certo, gente? Bom, vou tomar uma água aqui porque nós já vamos entrar para adaptação. Quem aí já tem alguma receita que gostaria de adaptar, uma receita de família, me falem aí no chat qual tipo de receita que vocês têm vontade, assim, de voltar a consumir hoje em dia, mas que tem glúten. Me falem aí pra eu saber, gente, antes da gente entrar pra nossa adaptação. Eu queria tanto comer um pedaço de bolo, mas se eu ficar com um pedaço de bolo no dente, vocês vão fazer meme de mim. Então não vai dar não, né? Nossa, esse bolo ficou perfeito demais, gente. Olha isso aqui de novo. Calma. Olha. Fofinho, fofinho, fofinho. Maravilhoso. Pão que é a Helena disse que tem um pão que é de família. Bolo de cenoura e chocolate. Bolo de chocolate, bolo mármore. Nanda tem um bolo, não chama mármore, mesclado aqui no canal do YouTube, viu? Dá uma olhadinha lá depois nos ingredientes. Qualquer coisa, né? Com o conhecimento que você vai adquirir aqui hoje também, você consegue fazer a adaptação da receita da sua família. Que legal! Bolo de chocolate, já temos um aqui pra você, então. E pão. Hoje não vamos falar de pães, mas, né? Aí fica a dica para uma próxima live. Rocambole. Suzana, tem um rocambole aqui no canal de laranja com mousse de chocolate. Perfeito, gente. É uma combinação maravilhosa. Depois dá uma olhadinha. Olha, a Rita tá dizendo que conseguiu fazer todas as minhas receitas na panificadora. Arrasou, hein, Rita? Muito bom. Bolo Prestige, bolo mármore, bolo Danette. Olha só. Pão filãozinho, esse eu não conheço. Prestige e mármore a gente já tem no canal. Cremoso de fubá. Nossa, que delícia, gente. É legal, né? Eu quero muito que vocês se tornem capazes de conseguirem adaptar essas duas receitas de família para vocês, né, conseguirem passar isso também para os filhos de vocês. É legal, né, a gente passar uma receita que é de família para as próximas gerações, para elas sentirem o gostinho lá da infância da mãe, da infância do pai. É muito legal isso. Pizza também tem no canal, viu, Wanda? Se você não conhece ainda a receita, vai dar uma olhadinha lá que tem.
Claro que pode não ser igual a da sua família, mas tem uma de pizza. Você pode se parametrizar por ali para tentar adaptar da sua casa. Bolo de mandioca. Que delícia. Certo, gente? Vamos adaptar então? Olha só, eu separei uma receita aqui com glúten, tá? Uma receita aleatória que eu peguei por aí. E aí eu adaptei essa receita para fazer esse bolo de chocolate que vocês viram, certo? Bom, eu vou fazer da seguinte forma. Vou listar os ingredientes da receita com glúten, tá? Vou listar eles e depois eu vou na sem glúten um a um, explicando um a um. Pode ser? Torta de maçã alemã, massa podre. Que delícia de massa podre, né? Então tá, gente, olha só. Vou listar a receita com glúten, tá? Com farinha de trigo. Não precisa anotar esses ingredientes, tá? E o do bolo que nós adaptamos, vamos adaptar, na verdade, né? Tá na descrição da live. Então, vamos lá. 3 ovos, tá? 150 gramas de ovos. É a receita com glúten. 150 gramas de ovos, meia xícara de óleo, 1,5 xícaras de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó, 1 xícara de água quente, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento. Essa daqui é a receita do bolo de chocolate com glúten, certo? Como que nós vamos transformar esses ingredientes, esses 7 ingredientes, em uma receita de bolo sem glúten, macia, fofinha e perfeita? Vamos lá! Os ovos eu mantive os 150 gramas, tá? Então, para a nossa receita de bolo de chocolate sem glúten, nós vamos manter 150 gramas de ovos. Os ovos vão entrar para dar estrutura pro bolo, para dar maciez, para dar umidade, para dar liga, tá? Então, essas são as funções dos ovos na receita. Vamos entrar com óleo vegetal. Na receita com glúten, eram meia xícara, né? Na nossa receita serão 85 gramas, tá bom, gente? 85 gramas de óleo vegetal para você deixar a sua massa bem úmida, mas no ponto correto. Se colocar uma quantidade muito grande de óleo vegetal nas receitas sem glúten, a gente vai ter uma característica de muito gordura. Sabe aquele bolo que você pega na mão e fica com a mão oleosa? Então, temos que ter, né, um parâmetro ali de gordura na nossa massa. E para essa receita, 85 gramas de óleo são o suficiente para deixar a massa com uma textura maravilhosa. Então, o óleo vegetal ele vai entrar para dar untuosidade, para dar umidade para a massa. Vamos também trabalhar com açúcar. Nesse caso aqui, olha só. Nessa receita que eu coloquei embaixo ali para vocês, é açúcar mascavo, tá? 200 gramas de açúcar mascavo. Mas eu usei 180 gramas de açúcar demerara nessa receita aqui. Então, eu vou até provar para ver se tá doce o suficiente. Muito bom. Tá uma delícia. Pra mim tá no ponto do açúcar. Então, você pode usar ou 200 gramas de açúcar mascavo ou 180 gramas de açúcar demerara, tá? Ui, perdão. Qual é a diferença se eu usar o mascavo ou usar o demerara? Vamos lá. O açúcar mascavo, ele deixa a massa mais úmida, tá bom? Mas ele combina muito bem com o chocolate, então dá pra usar o mascavo. Ele deixa a massa mais úmida e um pouquinho mais pesada, então ela não vai ficar tão leve, igual a gente tem aqui o resultado com o demerara. Tá bom? O demerara vai ajudar na estrutura, no doçor, na umidade da massa. Então, o demerara também vai ajudar na umidade, mas não vai pesar tanto quanto o açúcar mascavo, tá bom? Ah, eu quero usar metade de demerara, metade de mascavo. Posso? Pode. Pode usar sim, metade cada um, tá bom? Então, 180 gramas de demerara ou 200 de mascavo, com essas funções na massa. Umidade, estrutura, maciez, né? Então, eles ajudam nessas funções. Vamos entrar também com o líquido. Na receita com glúten, foi 1 xícara de água quente. Na nossa receita, nesse bolo, serão 250 gramas de café coado, quente e sem açúcar. Nossa, por que tem que ser café? Não tem que ser café, você pode colocar água ou leite. Por que eu gosto do café? Porque o café, quando a gente usa num bolo de chocolate, ele acentua o sabor do cacau, tá? Que eu usei cacau em pó nessa massa. Então, ele acentua o sabor do cacau em pó na receita, tá bom? Então, você pode usar
250 gramas de café coado quente e sem açúcar. Quente, o que vai acontecer se eu colocar frio ou quente? Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente tem o líquido quente no bolo, a gente consegue trazer mais maciez para a massa, tá? Então, a nossa massa fica mais macia com o líquido quente. O que você vai perceber quando você fizer essa massa? Quando você coloca o café quente, a goma xantana já vai agir de uma maneira diferente se tivesse colocado água fria. Água em temperatura ambiente. Ela vai encorpar mais rapidamente na massa. Então, quando você começar a colocar ali no início, você vai perceber que a massa vai ficar bem consistente. Não se preocupe, tá? É assim mesmo. Vai colocando aos poucos, tá? E aí você vai conseguindo uma textura mais cremosa na receita. É quente, tá, Daniela? É quente mesmo, não é morno não. Então, o café vai interagir muito com o chocolate, vai dar um sabor incrível. E na temperatura quente vai dar ainda mais maciez para a massa. Mas se você quiser usar leite vegetal, leite animal ou água mesmo, você pode usar, tá? Não tem problema. O que mais? Agora vamos para as farinhas. Precisamos substituir a farinha de trigo de maneira adequada para que a gente tenha maciez, estrutura, liga na nossa receita. Então, o que você vai usar para substituir a farinha de trigo? Nós vamos usar arroz branco, farinha de arroz branco, olha só, é o mix básico. Farinha de arroz branco, fécula de batata, eu usei amido de milho, mas você pode usar fécula de batata, tá? E também polvilho doce. Somente essas 3 farinhas, gente. 3 farinhas básicas e vocês viram o resultado dessa massa. Então, não tem problema a gente não usar amêndoas, não usar amendoim, essas farinhas que deixam mais úmida a massa, mais macia, porque essa daqui ficou perfeita com o mix básico. Então, nós vamos usar 100 gramas de farinha de arroz branco, que vai me dar estrutura para massa, 40 gramas de fécula de batata ou amido de milho, tá? Que vai trazer maciez, leveza para essa massa, e 40 gramas de polvilho doce, que vai ajudar na liga dessa receita, tudo bem? Então, essas são as 3 farinhas que eu vou usar, que eu usei, na verdade, para fazer essa massa. E são 3 farinhas básicas que a gente consegue encontrar no supermercado de maneira muito fácil, né? Para a maioria das pessoas, pelo menos. E que a gente obtém um resultado perfeito. E esse bolo vai sim ficar macio amanhã, depois de amanhã, tá bom? Então, esse é o mix de farinhas que eu usei para essa receita. Ao total, deram 180 gramas de farinha, tá? É um bolo que vai menos farinhas, apesar de a gente colocar mais líquido, mas é por conta da temperatura dele que a gente precisa de mais líquido dessa maneira, porque a goma xantana já começa a agir, então ela fica mais, a massa fica mais encorpada, mais pesada, e a gente precisa adicionar um pouquinho mais de líquido para que a gente consiga misturar muito bem, tá? Vamos lá, o que mais? Agora vamos saborizar essa massa. Eu coloquei cacau em pó na receita com glúten, foi chocolate em pó ou achocolatado, era a receita. Eu uso cacau em pó. Na receita da descrição está 50 gramas. Você pode usar 50 gramas de cacau em pó nessa massa, que vai ficar com um sabor perfeito. Para quem não gosta do sabor muito acentuado, não vai ficar muito acentuado, vai ficar uma delícia. Se você não gostar dessa quantidade, testa primeiro, né? E aí você pode reduzir uns 10 gramas aí, se você preferir. Mas, para mim, 50 gramas é uma quantidade perfeita. Não falei da goma xantana, não cheguei lá ainda não, Wanda. Vamos lá, próximo ingrediente, goma xantana. Vamos lá. Por que a gente usa goma xantana nessa receita? Porque eu tenho 3 farinhas básicas. Estrutura, liga e maciez. Arroz, amido de milho e polvilho doce. Ah, eu tenho já uma farinha de liga. Sim, só que ela está em pequena proporção. Eu uso 40 gramas de polvilho doce. Não é o suficiente para manter essa massa unida, para manter esse bolo, tá? Com elasticidade e sem esfarelar. Eu preciso de mais elasticidade. Então, eu preciso de goma xantana. Olha isso, gente. Assim. Então, para que ele não esfarele, eu preciso colocar algum agente de liga. E eu usei aqui a goma xantana. E qual é a proporção? 2 gramas. Apenas 2 gramas já serão suficientes para manter a sua massa unida. Não vai esfarelar. Você tá vendo, né, que não esfarela. Então, é um resultado maravilhoso. Esse agente de liga, ele vai ajudar, além da liga, da elasticidade, ele ajuda também no crescimento uniforme. Como, gente, que ele faz isso? É o seguinte, a goma xantana, ela se assemelha muito
A ação do glúten nas receitas. Qual é a ação do glúten? Ele forma, né, ligações dentro da massa, né, entremeadas a massa ali, e essas ligações vão ajudar, né, vão formar uma rede viscoelástica que vai ajudar a manter a umidade, a manter os gases ali presos na massa. E a goma xantana, os nossos agentes de liga também agem dessa maneira, tá? Também agem dessa maneira. Então, você consegue um bom volume, um volume uniforme nessa massa com o auxílio da goma xantana. Certo, gente? Então, vamos usar. Não tenho goma xantana, posso substituir por alguma coisa? Você pode usar ou goma guar ou CMC e também o psyllium. Só que aí, a goma guar e o CMC na mesma quantidade, 2 gramas. O psyllium não. O psyllium, se você for substituir a goma xantana pelo psyllium, você vai colocar 5 gramas de psyllium, tá? Ah, e vai dar diferença? Com certeza. Todas as alterações que a gente faz nas receitas dá diferença no resultado final. Então, o seu bolo não vai ficar igual esse daqui. Vai ficar ruim? Claro que não, vai ficar uma delícia. Só vai ficar um pouquinho diferente, porque são ingredientes diferentes, tá? Mas você pode usar sim. Vamos lá. Eu vou repetir a receita, tá? E ela tá na descrição da live. Ah, não, se tá no Instagram não tem ainda. Eu vou repetir a receita no final, tá bom, gente? Não se preocupem. Vamos lá. Próximo ingrediente. Esse ingrediente aqui, que eu vou falar agora, ele ajuda pra dar mais cor no nosso bolo e também acentua o sabor, mas mais pra coloração mesmo. Então, pra você ter uma massa marronzinha, bem escura como essa, eu usei o cacau, então o cacau já acentua mais essa coloração, mas eu uso também o bicarbonato de sódio. Nossa, mas pra que se tem bicarbonato no fermento? Sim, só que eu coloco aqui 2 gramas a mais de bicarbonato, porque ele vai agir, né, ele tá sozinho ali, não tá misturado com amido, não tá com a função de fazer o nosso bolo crescer. Ele está com a função de interagir com o cacau e também com o próximo ingrediente, que é o ácido, tá? Então, o bicarbonato vai interagir com o ácido e vai interagir com o cacau em pó, acentuando a coloração. Então, você tem um bolo mais escuro, um bolo de chocolate mais marronzinho, né? Um marrom mais escuro. Esse aqui tá quase preto, mas na tela parece quase preto, mas ele tá bem marronzinho, ó. Tá vendo? Então, ele fica com essa cor linda. Por quê? Porque a gente tem interações químicas. Interações químicas entre o chocolate, o cacau, no caso, o bicarbonato e o vinagre. Certo, gente? Vamos lá. Já vou passar as outras informações, gente. Se acalmem. Vamos falar dos ingredientes primeiro. Próximo ingrediente. A quantidade de vinagre são 7 gramas, tá? 7 gramas de vinagre. Que mais? O último ingrediente é o fermento químico. Nessa receita eu coloco 15 gramas de fermento químico para que ela cresça bem, fique bem aerada, bem leve, bem fofinha e é o suficiente. Então o fermento químico ele entra para ser o agente de fermentação, o responsável pelo crescimento da nossa massa. Certo, gente? Então esses são os ingredientes. Vou passar novamente, tá? E depois eu vou passar as outras informações que vocês já estão perguntando aí no chat, de tamanho de forma, modo de preparo, conservação, tudo isso, tá bom? Qual é a quantidade? Vamos lá, quem quiser anotar e não quiser, né? Quem tiver no Instagram e quiser anotar a receita, vamos lá, pega caneta e papel. Eu espero um pouquinho para vocês anotarem. Ah, deixa eu falar uma coisa antes. Lembra que eu disse que a gente tem que, além de usar farinhas para substituir a farinha de trigo corretamente, a gente precisa também usar outros ingredientes para melhorar a qualidade dessa massa? Aqui eu estou usando 2 ingredientes e o bicarbonato entra nisso também porque ele melhora o visual da massa, né? Então eu uso 3. Eu uso a goma xantana, que vai ajudar na melhora da qualidade da massa, na umidade, no crescimento, na beleza da massa. Não vai esfarelar. Uso também o vinagre. Aqui eu usei o de maçã, mas você pode usar qualquer outro. E o bicarbonato de sódio, que vai acentuar a coloração. Então, são ingredientes que melhoram a qualidade da minha massa. Uma dica, para quem quiser, é usar uns 10 gramas de essência de baunilha nessa receita. Ah, mas essência de baunilha pra quê? Vai roubar o sabor de chocolate? Não. Ela vai melhorar o sabor desse bolo, tá? Inclusive, nessa daqui eu coloquei. Na receita que eu escrevi na descrição não tem a essência de baunilha, mas se você quiser, você pode colocar ali uns 10 gramas de essência que vai dar um resultado perfeito. Certo, gente? Vou repetir a receita aqui pra vocês. Vamos lá. Anotem aí. 150 gramas de ovos, tá? 150 gramas de ovos. 85 gramas de óleo vegetal, 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 85 gramas de ól
85 gramas de óleo vegetal, 200 gramas de açúcar mascavo ou 180 gramas de açúcar demerara, tá? Então, um ou outro. Quer combinar? Quero. Divide no meio aí a quantidade e coloca metade de cada um. Vamos lá. 250 gramas de café coado quente e sem açúcar, tá? O café preto mesmo, sem açúcar. Quente, tá? Fervente, não é morno, é quente, para dar um resultado de muito mais maciez na massa. 100 gramas de farinha de arroz, 40 gramas de fécula de batata ou amido de milho, 40 gramas de polvilho doce, então esse é o nosso mix de farinhas. Vamos entrar para o cacau em pó, 50 gramas de cacau em pó. Meu café é forte? Olha, depende do forte. Não sei como que é a definição de forte. O meu não é fraco. Assim, não é aquele que você vê o fundo do copo. Ele é um pouquinho fortinho, sim, tá? 10 gramas de essência de baunilha vocês podem colocar também, tá? 2 gramas de goma xantana. 2 gramas de bicarbonato de sódio. 7 gramas de vinagre, qualquer vinagre, 15 gramas de fermento químico. Pegaram aí, gente, a receita? Então, esses são os ingredientes para essa massa perfeita aqui, maravilhosa. Pode ser café solúvel. Pega 250 gramas de água e dilui café solúvel e você vai conseguir um resultado parecido. Igual, né? Café. Gente, o resultado é esse aqui, ó, dessa receita. Esse é o resultado de uma massa sem glúten, que não esfarela, que é macia, que é fofinha, que é leve. É possível sim, vocês também são capazes de fazer. Tenho certeza que vocês vão replicar em casa essa receita e vai ficar uma delícia. Depois, inclusive, eu quero saber o que vocês acharam dessa receita, viu? Me mandem fotos, me mandem comentários abaixo da live, que eu quero saber quem testou e o que achou do resultado. Tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu ir para as perguntas de vocês, porque depois eu quero falar com vocês quando que vocês podem começar a adaptar. Não, melhor eu já responder isso aqui. Quando que eu recomendo que vocês comecem a adaptar suas receitas sem glúten? Quando? Tempo. Quando que vocês acham que podem começar a adaptar as suas receitas sem glúten? Quanto que eu recomendo? Quando vocês já souberem as características e funções dos principais ingredientes, tá bom? Quando vocês souberem para que serve a farinha de arroz, para que serve o açúcar, para que servem os ovos. Depois que você entender essa base, esses ingredientes, você já vai conseguir adaptar. O ideal é que você já tenha testado algumas receitas antes, né? Tenha feito ali algum tipo de receita antes, praticado alguma coisa, feito alguns testes para você ver na prática aquelas funções dos ingredientes sendo, né, desenvolvidas ali na sua frente, no ato de fazer a massa mesmo. Então, essa experiência de teste de receitas é muito importante e vai te servir de experiência para a adaptação perfeita ali, a adaptação correta das receitas com glúten para sem glúten. Certo, gente? Então, agora eu vou responder as dúvidas de vocês. Tá? Vou começar aqui pelo Instagram. Responder as perguntas de vocês. Eu vi que já tem muito sobre conservação, modo de preparo, então eu já vou respondendo e falando sobre isso também, certo? Vamos lá. Substituir por adoçante, qual quantidade? Wanda? Para você substituir nessa massa o açúcar, eu não testei. Confesso que eu não testei. Essa receita fica muito macia, mas porque tem açúcar. Então, se a gente tira o açúcar, a gente vai prejudicar o resultado final. Ele vai ficar mais seco. O que você pode fazer? Testa sem tirar os outros, sem colocar mais nada, só tirando o açúcar e colocando o adoçante. Se ficar um pouco seca, você vai colocar 30 gramas de farinha de amêndoas, tá bom? A quantidade do adoçante depende do adoçante. Se você usar o xilitol, você vai usar na mesma quantidade do açúcar. Então, 180 gramas de xilitol. Se usar o eritritol,
Você pode usar na mesma quantidade, mas ele vai ficar menos doce, né? Porque o eritritol adoça menos. Se você quiser, pode aumentar a quantidade de eritritol em 40%, para que o seu bolo fique mais docinho, tá bom? Opa. Vamos lá. Sua didática é muito boa. Primeira vez que te vejo. Interessante. Que bom, Daniela. Bem-vinda. Esse bolo tá gravado, tá? Tá gravado no canal. O link tá na descrição da live no YouTube. Depois eu vou colocar aqui no Instagram. Qual a duração do bolo fora da geladeira? 2 dias no máximo, tá? Dependendo aí da temperatura na sua região, até 1 dia. Se for muito quente, não deixa muito não, porque estraga. É perecível, né, gente? Não tem conservante. Então, 2 dias no máximo. Se eu quiser adicionar alguma semente, dá diferença na massa? Rita, depende da semente e da quantidade que você for colocar. Por quê? Se for uma semente que absorve muito líquido, você vai ter uma massa que resseca mais. Se for uma quantidade grande também. Se for uma quantidade pequena, uns 20 gramas de semente de linhaça, de semente de chia, pode colocar sim, sem problemas, tá? Posso substituir os ovos? Irma não pode com ovos, né? Bom, não testei também. Dá para substituir? Você pode substituir, por exemplo, são 150 gramas de ovos. Você pode colocar um ovo de chia ou de linhaça e mais 100 gramas de purê, ou purê de banana, ou purê de batata doce, tá? Para substituir os ovos. Vai dar o mesmo resultado? Não, não vai dar o mesmo resultado, mas você consegue substituir mesmo assim, tá? Os ovos, nessa receita aqui, a gente tem como função dos ovos dar volume, porque eu bato na batedeira os ovos com açúcar para incorporar uma grande quantidade de ar. Então, é o método espumoso, tá? E aí, ele entra também para dar liga, para dar maciez, para dar umidade. Então, você consegue, com ovo de chia, de linhaça e combinação com o purê de batata doce, tá? Um resultado bem legal. Isso, Wanda, testa aí e depois me fala o que você achou. Bora lá pro YouTube, gente. Vamos colocar as dúvidas aqui no chat. Eu não uso só farinha de amêndoas não, tá, Lucine? Eu uso, na verdade, a maioria das farinhas que eu uso, maioria não. A maior parte das farinhas que eu uso é de farinha branca, de farinha de... branca não. Trigo sarraceno, grão de bico. O grão de bico eu não tô usando muito, mas eu gosto bastante do resultado. Então, trigo sarraceno, farinha de arroz branco integral, fécula de batata, fécula de mandioca, polvilho doce, que é a mesma coisa, né? Então, essas são as farinhas que eu mais uso. A de amêndoas eu uso em algumas receitas para dar mais maciez de umidade. Mas as quantidades maiores são dessas que eu citei. Não uso óleo, pode ser outra gordura? Azeite, tá? Pode ser margarina também. Margarina, ó, manteiga. Pode sim. Você pode testar, depende da receita, tá, Marivalda? Se usa quente ou não. Depende da receita. Para essa daqui, você usa quente. Geralmente, a gente usa o líquido quente no bolo de chocolate, né? Nesses outros bolos não tem necessidade, porque aí ele interage com o chocolate e ajuda mais na maciez. Mas você pode testar em outras receitas também, não tem problema nenhum. Gladys. Óleo de coco, você pode substituir, mas aí você vai ter que diminuir a quantidade, tá? Aqui a gente usou 85 gramas de óleo vegetal. Se você for colocar óleo de coco, você pode colocar ali uns 70 gramas de óleo de coco, tá bom? Porque senão vai ficar muito gordurosa a sua massa. 65, 70 gramas. Pode substituir parte da farinha de arroz por uma farinha de trigo sarraceno, grão de bico, tá? Pode sim. Pode substituir sim. Pode ser o óleo vegetal que você preferir, tá, Helena? Eu uso de girassol, mas você pode colocar o que você tiver em casa aí, não tem problema. E se for colocar o óleo de coco, tem que diminuir a quantidade.
assim, Edseia, se você quiser tirar o chocolate dessa receita aqui, você vai ter que rebalancear os ingredientes. Por quê? Porque o cacau, ele absorve o líquido também. Então, você vai tirar o cacau e vai ter que aumentar a quantidade de farinhas, tá bom? E pode tirar o café e colocar um leite vegetal. Mas aí você tem que aumentar a quantidade de farinhas e observar o ponto de hidratação dessa massa. Porque vai ser diferente, né? Modo de preparo. Então, aqui abaixo, na descrição da live, no YouTube e no Facebook, no Instagram já vou colocar, tem o link dessa receita aqui, tá? Desse bolo de chocolate, então lá tem todo o passo a passo do modo de preparo. Mas como que você vai fazer? Abater os ovos com açúcar na batedeira, desliga a batedeira e aí vai misturar os demais ingredientes à mão, tá? Com delicadeza para não perder o ar incorporado. Tem tudo lá descrito no vídeo. Se for bater na batedeira para misturar os demais ingredientes, bata muito rapidamente, tá? No máximo ali 10 segundos, porque senão você vai perder o ar incorporado e aí de nada vai valer, né, o tempo que você bateu os ovos com açúcar para dar mais volume e aeração nessa massa. Então, se for bater, bata muito rapidamente, mas eu recomendo que faça à mão mesmo. Nunca usei líquido, ovo pasteurizado não, tá, Miro? Nunca usei. Vamos ver. Socorrinha, a ordem dos ingredientes tá lá na descrição, tá? No vídeo. Tá lá no vídeo que eu coloquei na descrição dessa live. Então vai lá, assiste o vídeo pra você ver a ordem de adição. Mas é incorporando, né? Quando você vai alternar os líquidos com o seco, você vai colocar o mix de farinhas aos poucos e vai alternando com o café, tá? Nesse ponto que você coloca. Vamos ver. Pode fazer com açúcar de coco, misturado com açúcar demerara assim, tá, Gladys? Pode fazer esse mix de açúcares pra você fazer esse bolo. Amo tuas lives, estou aprendendo muito. Que bom, fico feliz, viu, Cleusa? Pode ser congelado, Rita? Pode congelar sim, tá? Congela bem embaladinho pra ele não perder a umidade. De preferência, fatia ele e congela depois, porque aí você descongela só a fatia. Se você congelar o bolo inteiro, você vai ter que descongelar o bolo inteiro e consumir ali no máximo 2 dias para ele não estragar, tá? Não pode congelar de novo. Outra dica, se for congelar, não coloque a cobertura, congele sem cobertura, tá? E aí na hora de consumir, você faz a cobertura e joga por cima. Pode ser o psyllium sim, só que você vai ter que colocar 5 gramas de psyllium, tá bom? Porque ele tem a ação mais fraca. Certo, gente? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou fazer o sacrifício de comer mais um pedaço. Nossa senhora, que bolo bom. Mais dúvida, gente? Alguém quer um pedaço do meu bolo? Ó. Eu tô fazendo muita inveja em vocês, mas sabe por que que é? É pra vocês irem fazer essa receita. É pra vocês ficarem com tanta vontade que vocês não vão resistir, vão fazer essa massa em casa. É por isso que eu tô aqui fazendo inveja em vocês. Viu? Não levem a mal, mas é pra incentivar e motivar vocês a fazerem as receitas em casa. Isso aí, Rita. Quero saber o resultado do seu bolo. Faz amanhã, me marca, viu? Vou adorar. Deixa eu ver o que mais. Obrigada, Edseia. Fico feliz que você goste. Então, Marivalda, não tem como eu te dizer qual o valor que você vai pagar, cobrar nesse bolo se você for vender. Por quê? Porque o valor de uma receita, a gente tem que levar em consideração algumas variáveis, né? O valor dos insumos, então eu tenho que somar todos os ingredientes que eu usei para fazer essa receita, ver o valor que eu paguei em cada um e somar, né, a quantidade que eu usei na receita. Então eu tenho os valores dos insumos. Eu tenho também que calcular os meus gastos fixos ali, né, os gastos fixos e variáveis. Então aluguel, água, luz, gás, se for o caso, tá? Então eu tenho que fazer esse cálculo também e além da sua mão de obra. Então não é um cálculo simples. Você precisa de todas essas variáveis para você definir o valor de venda do seu produto. Por quê?
Já vi muita gente falando assim, ah, não, soma o valor dos ingredientes e multiplica por 3. Não faz isso porque muitas vezes você pode ficar no prejuízo, tá? Então tem que fazer um cálculo bem feito para você vender por um valor justo e que te dê lucro também, né? Então eu não consigo te explicar nessa live aqui, mas nem definir qual o valor que você vai vender esse produto. Mas você tem que ter essa consciência de que precisa fazer alguns cálculozinhos para incluir outras coisas além dos ingredientes que você usou para fazer a receita. Deixa eu ver o que mais. Essas adaptações servem para recheio também? Vamos lá. Que tipo de recheio? O que especificamente que você está dizendo dessa live que serve para fazer o recheio? As funções dos ingredientes? Vamos ter que esclarecer porque são coisas diferentes, né? Se for, por exemplo, um recheio que que a gente espessa com farinha de trigo, alguma coisa nesse sentido, aí a gente consegue substituir por amido de milho, mas me detalhe melhor o que você tem de interesse ali, ao que você está se referindo para eu poder te ajudar melhor nessa adaptação de recheio, tá bom? Por favor, coloca aí no chat para eu te ajudar mais. Eu gosto de colocar sempre sal nos meus bolos. Então, na receita que tá na descrição, vai uma pitada de sal. Eu não coloco mais não. Antigamente eu colocava, mas eu não coloco mais não. Mas quem gosta, né, pode ficar à vontade de colocar uma pitadinha de sal, não tem problema. Nanda vai fazer esse bolo agora, mulher. Vai fazer esse bolo agora, viu? Acabou a live. Essa receita tem ingredientes bem simples. Faz em casa. Nesse bolo posso acrescentar qual fibra? Pois quero fazer pro meu filho. Sônia, você pode colocar o psyllium, tá? Pode colocar o psyllium no lugar da goma xantana. Vai usar 5 gramas de psyllium. Você pode substituir parte da farinha de arroz por uma farinha de trigo sarraceno, por exemplo. Uns 30 gramas de trigo sarraceno e 70 de farinha de arroz, para você ter mais fibras e proteínas, tá? Então você pode fazer essas adaptações para incluir mais fibras nessa receita. Caí de paraquedas aqui em suas lives, já estou gostando muito. Amanhã eu vou fazer esse bolo. Isso aí, Socorrinha, vai fazer e quero ver o seu resultado, hein? Amanhã tem mais uma live, então eu quero que vocês voltem aqui amanhã à noite para me contarem qual foi o resultado do bolo que vocês fizeram em casa, viu? Vai ficar salva sim, tá, Maria? Vai ficar salva até o final da próxima semana. Vou fazer esse bolo piscina com cobertura de chocolate com morango em destaque. Nossa, Antônio, o que é isso? Que delícia que vai ficar esse negócio com chocolate e morango junto. Isso aí, muito bom. Façam as receitas, são maravilhosas, dão super certo. Valéria, obrigada. Boa ideia da piscininha. Isso aí, gente. A piscina é maravilhosa. Aquela forminha é muito boa mesmo. Se eu pegar um recheio específico, por exemplo, e transformar ele em sem glúten. Sim. Acho que você vai continuar escrevendo, né? Vou esperar você continuar escrevendo aqui. Da piscininha é legal mesmo, essa forma. Isso aí, Helena. Faz esse bolo pros seus netinhos. Eles vão amar. Coloca bastante calda, que é pra eles se melecarem todos. Fiz piscina do de laranja. Bom demais. Já comprei a fécula e o polvilho, que tinha acabado. Vou fazer amanhã também. Isso aí, Nanda. Faça e depois eu quero saber o que vocês acharam, gente. Pro Dia das Mães, olha aí, uma receita perfeita pra vocês fazerem pro Dia das Mães. Que legal, muito bem lembrado, viu, Helena? Alicia, quer dizer. Lícia, muito bem lembrado, viu? Dia das Mães tá chegando, esse bolo aqui é perfeito. E ó, a sugestão do Antônio ali, ó, fazer com morango em cima, né? Dá um up nesse bolo, coloca umas decorações bonitas, vai ser um sucesso, tenho certeza. Bom, eu acho que não vai continuar escrevendo aqui, né? Mas sim, você vai pegar um recheio que for com glúten, né? E vai transformar em sem glúten observando sempre as funções dos ingredientes, tá bom? Aí eu não sei a qual recheio você está se referindo, mas se tiver espessando esse recheio a farinha de trigo, você vai usar o amido de milho no lugar. Eu não quero usar o amido, posso usar a fécula de batata? Pode, mas vai dar um resultado final diferente, tá? O amido de milho, ele dá mais estrutura para os recheios, a fécula não. A fécula vai deixar o creme mais fluido, não vai dar tanto corpo pro creme, tá bom?